E a minha sobrinha que desmascarou o próprio pai dela na frente de todo mundo, revelando o meu maior segredo, coisa que eu nunca tive coragem de fazer. Eu confesso que eu não esperava que um dia isso fosse assim, ser revelado. Há 10 anos atrás, com 17 anos, eu tive meu primeiro relacionamento e eu acabei engravidando desse meu namorado. E eu tenho uma irmã mais velha que na época ela já era casada e na época a filhinha dela tinha 6 anos. E quando eu descobri a minha gravidez, eu chamei a minha irmã e o meu cunhado para serem padrinhos, da criança e eles aceitaram. E por conta disso, direto, eu ia dormir na casa da minha irmã, ajudava ela com a filha dela, porque ela trabalhava em casa na época. A gente conversava muito sobre gravidez, ela me ensinou várias e várias coisas. Até que em uma dessas noites, infelizmente, o meu cunhado, ele mexeu comigo, se é que vocês me entendem. E eu acredito até hoje que nessa noite, o meu cunhado, ele dopou a minha irmã, porque eu gritava. E por mais que ele tampasse a minha boca, eu acredito que dava para ouvir os meus gritos, só que minha irmã não acordava. E depois de toda essa situação, o que aconteceu? Eu acabei perdendo meu filho e com isso vieram os traumas, depressão. Eu passei a ser uma pessoa extremamente revoltada porque eu guardei aquilo para mim, eu não tinha coragem de contar para ninguém. Foi então que eu terminei também com meu namorado porque eu não conseguia ter um relacionamento normal. E quando eu completei os meus 18 anos, eu consegui um trabalho em outra cidade e eu fui embora com a cara e com a coragem, sozinha. Eu só queria era sumir dali de perto de todo mundo, então eu só fui. Os meus pais, eles me ajudaram bastante quando eu me mudei, só que ninguém entendia o porquê da minha mudança assim repentina. Ninguém entendia o porquê que eu passei a ser revoltada, sendo que eu era uma pessoa tranquila. Ok, os anos foram se passando e durante esses anos todo, com muita ajuda profissional, eu consegui meio que me libertar desse trauma, já não me afetava tanto assim. Só que, para minha família, esse meu cunhado, ele era a melhor pessoa da face dessa terra. Um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo genro, um ótimo filho. Toda vez que eu via os meus pais enchendo a boca para falar sobre ele, me subiu uma raiva tão grande, mas tão grande. Até que um dia, os meus pais foram em casa me fazer uma visita e, como de costume, eles começaram a falar sobre meu cunhado, sobre a minha irmã, que meu cunhado tinha comprado um carro novo, que ele era muito merecedor, sabe, enchendo a bola dele. Nesse dia, eu não aguentei segurar e eu acabei contando para os meus pais o que tinha acontecido lá no passado. Só que os meus pais, eles não acreditaram muito em mim e ainda pediram para que eu não contasse nada para ninguém. Até porque a minha irmã estava grávida quando eu contei isso a eles e talvez ela não suportaria. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, meus pais pediram para eu não contar nada para ninguém, até porque quando eu contei minha irmã estava grávida e segundo os meus pais a minha irmã não suportaria. Engoli aquilo e segui com a minha vida, tanto que depois desse dia eu não aceitei mais nenhuma ajuda que viesse dos meus pais. Me afastei assim por completo de todos eles. Quando eles falavam de vir até a minha casa, eu falava que eu não estava, que eu estava trabalhando, eu sempre dava uma desculpa, parei de ir na casa deles também. E assim se passou mais alguns anos, até que um dia a minha sobrinha, filha dessa minha irmã, ela fez uma festa de aniversário e ela me convidou. E a minha relação com a minha sobrinha é extremamente maravilhosa. Ela compartilha os segredos dela comigo, dou vários conselhos para ela. Só que ninguém sabe que a gente é tão íntima assim. Ela confia muito em mim e eu sempre preservei essa confiança. Ela me convidou para o aniversário dela e eu fui por ela. Não foi nada fácil porque já tinha muito tempo que eu não via o meu cunhado, não via a minha irmã. Cheguei na festa e eu fui sentar com os meus primos, não sentei na mesma mesa que meus pais, que a minha irmã. E como eu me afastei de todos e ninguém entendia nada, a minha irmã também ela não fazia tanta questão assim de mim. Enfim, estamos lá na festa quando colocaram um vídeo no telão da minha sobrinha, mostrando fotos da família, de quando ela era pequena, uma homenagem. E assim que o vídeo acabou, a minha sobrinha ela pegou o microfone e ela disse que ela tinha uma coisa para falar. Nisso ela começou a tremer demais, ela começou a ficar muito vermelha, só que eu achei que ela estava nervosa porque ela estava com vergonha. Mas na verdade ela estava nervosa porque ela estava prestes a revelar um segredo assim absurdo. E ali ela começou a falar. Primeiro ela agradeceu a todos que estavam ali presentes, pelo carinho de todos com ela. Só que ela disse que infelizmente ela teria que estragar o aniversário dela.
E ali, com muita coragem, porque ela foi muito grande, ela contou que descobriu um segredo de anos atrás que o pai dela, de mim. E ela falou que até então ninguém da família sabia. Na verdade, ela não sabia que os meus pais já sabiam. Quando ela falou aquilo, que eu ouvi ela falando aquilo, o meu coração gelou, gente, eu paralisei. A minha alma realmente saiu do meu corpo. A minha irmã rapidamente subiu, pegou o microfone da mão dela e a minha sobrinha começou a gritar que não era justo, que ela tinha medo que ele também fizesse isso com ela. Olha por que ela revelou, porque ela tinha medo do pai em algum momento fazer a mesma coisa com ela. Então ela falava pra mãe dela, não é justo, ele fez isso, ele fez uma coisa errada, e se ele fizer isso comigo? E ela falava assim pro pai dela, nega, eu quero ver você negar na frente de todo mundo, porque eu ouvi isso da sua própria boca. Eu comecei a passar mal, fui levada para o hospital, minha sobrinha também foi, porque ela também começou a passar mal. Foi um caos, a festa acabou, obviamente, todo mundo começou a ir embora. E lá no hospital, o meu pai ainda veio meio que querer brigar comigo, dizendo que eu que tinha feito a cabeça da minha sobrinha para ela fazer isso, sendo que nem passava pela minha cabeça que ela iria fazer isso. Eu falei pra ele que eu não sabia de nada e que é óbvio que se eu soubesse eu não deixaria nunca ela fazer isso, ainda mais no aniversário dela. Até porque isso é um grande trauma pra ela também e eu jamais faria isso com ela. Depois disso, a minha irmã também veio conversar comigo, ela veio perguntar pra mim se isso realmente era verdade. E ali eu contei tudo. Falei, você lembra tal dia? Quando você dormiu, você teve um sono muito pesado. Eu ainda falei pra ela, eu acredito que nessa noite ele te dopou, porque eu gritava, por mais que ele tampasse a minha boca, daria pra você ouvir, e você não ouvia. E chorando, ela se lembrou que realmente teve uma noite mesmo que ela pegou no sono muito pesado e ela não entendeu por que ela teve aquele sono. Mas resumindo, a minha irmã ela se separou, ela acreditou em mim, e eu não denunciei porque já não dava mais o tempo. Minha sobrinha até hoje ela morre de medo, ela não pode ver o pai dela na frente dela. E eu acredito que ela fez tudo isso por medo dela sofrer a mesma coisa que eu sofri. E isso mexeu tanto com ela que ela chorava, ela falava, tia, desculpa por ter revelado, desculpa por ter feito isso com você, só que se você soubesse, tia, que eu ia fazer isso, você não ia deixar. E eu precisava fazer isso porque eu já não aguentava mais morar dentro da casa do meu pai com medo. Eu me trancava no meu quarto porque eu tinha medo dele entrar. E sabe como que ela descobriu? Em uma conversa do pai dela com um sócio, onde ele falava que era muito bom mesmo eu ter me afastado, pelo menos não tinha perigo da família descobrir. E ele contou pro sócio e ela acabou ouvindo. Segundo ele, como eu era revoltada, ninguém acreditaria mesmo em mim. A minha sobrinha, ela passa com psicólogo até hoje, mas ela tá bem. Graças a Deus, assim, ela tá muito bem. A minha irmã também passa com profissional, mas tá bem também. Claro que não foi fácil, durante muito tempo isso pesou demais sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias, sobre a nossa família. Foram dias assim muito difíceis, mas eu confesso que ela tirou um peso tão grande de cima de mim que hoje eu consigo viver aliviada em saber que descobriram quem era esse monstro. E hoje eu até brinco com ela, eu falo pra ela que eu quero ser corajosa igual ela, porque eu jamais na minha vida teria coragem de fazer o que ela fez. Mas como diz ela, tia, o medo foi maior. E claro que depois disso nós ficamos mais amigas ainda, né? Mais íntimas ainda. E eu sou muito apaixonada pela vida dela e grata a Deus pela vida da minha sobrinha. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Quando eu achei que a minha vizinha ia quebrar o pau, porque ela finalmente descobriu que o marido dela tava traindo ela com a ninfetinha da padaria que vendia pão, eu tive uma surprise. Eu era vizinha de uma mulher, gente, que ela era muito chifruda, mas ela não era chifruda culposa, não, quando não há intenção de ser chifruda. Não, ela era chifruda sabendo, porque inclusive eu já contei pra ela umas 3 vezes. Todas as vezes que ela saía de casa, o marido dela levava outra pra dentro de casa. E não era uma, não era 2, não eram 3, eram várias meninas durante a semana. E eu já cheguei a filmar e mostrar pra ela, e ela simplesmente fingia que não tava vendo. E aí eu parei, falei, bom, ela é corna, ela aceita e tá tudo certo. Porque eu mostrei pra ela várias vezes, ela ficava tipo assim, tá bom, tô vendo. Só que aí eu comecei a observar que ele
parou de levar muita menina pra casa dele, sabe? Antes ele fazia um rodízio, ele pegava quase que a cidade toda, porque o marido dela, ele era um querido de um gatinho e ele tinha aquela questãozinha ali do cash money, tanto que ela nem trabalhava, ela basicamente saía de casa pra ir pra academia, pra ir pra casa da mãe dela, pra poder fazer pilates, pra poder fazer spa. Isso era o que ela contava pra todo mundo, e aí todo mundo achava assim, mas também, né, com uma vida dessa, quem é que vai querer largar o marido? Pior que não era por isso. E aí eu comecei a reparar uma frequência na ninfetinha que ele tava levando pra casa dela, e era simplesmente quem? Era a menina que vendia pão na padaria. Ela trabalhava lá com o padeiro, já tinha mais ou menos uns 3 anos, ela era nova, tinha se mudado pra cidade. E aí, do nada, ela começou a frequentar ali a casa do querido meu vizinho pra poder ter a participação dela ali na galha da minha vizinha, que tava, tipo assim, fingindo que não tava nem vendo. Só que aí, um belo dia, eles fizeram um cronograma, eles cronometraram errado. Porque a mulher dele chegou em casa antes do esperado. E o pior, ela chegou em casa com 3 amigas. Então eu achei que ela fez todo aquele show da Xuxa porque ela tava com 3 amigas. Na verdade, ela não fez nenhum show da Xuxa. Ela só quis meio que se fazer de superior. Estava eu em casa quando eu comecei a escutar uma gritaria. Aí o povo fofoqueira saiu pra fora. Gente, vocês não têm noção da reação dessa mulher. E depois a gente descobriu o porquê que ela teve aquela reação. Curte, comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Porque assim, que ela era corna, ela já sabia, mas ela nunca tinha visto pessoalmente. E aí, gente, você saber e você ver pessoalmente, poxa, dentro da tua casa, uma ninfetinha saindo, coisas assim do tipo, o sangue ferve, né? Ninguém tem sangue de barata. Pois bem, a chifruda da minha vizinha, pelo visto, tinha muito sanguezinho de barata, assim. Porque ela chegou em casa e quando ela abriu a porta, o marido dela tava no vuc-vuc com a ninfetinha lá do pão. Isso que as amigas dela me contaram depois, né? Porque eu tive que ir atrás da fofoca, igual uma louca pra poder trazer completa aqui pra vocês. Ela chegou, convidou as amigas dela pra poder entrar, assim, e eles estavam no bem bom ali, bem na sala, os dois, do jeito que vieram ao mundo, na maior frefação. E aí, meus amigos, ela começou a gritar, falando, eu não acredito que você fez isso comigo e tudo mais. E eu lá da janela olhando. Eu falei, gente, ela vai pegar essa menina, vai fazer um blade com ela, que a menina vai sair rodando. Que nada! Ela simplesmente começou a chorar, ficou super ofendida, falando que ia pra casa das amigas dela e que era pra garota sair da casa dela. E aí ela foi embora. Eu achei, amor, que ela... E não. Ela virou as costas e entrou pra dentro da casa das amigas, do carro das amigas dela, e elas foram embora. Aí a novinha, assim, foi embora, né? Só que o que eu achei estranho é que ela foi embora tranquila, tipo, ela botou a roupa dela e tal, foi-se embora, deu um beijinho nele e saiu como se, tipo, ela não tivesse acabado de ser descoberta pela a mulher do amante dela. E eu achei aquilo muito estranho. Só que ela continuou, gente, frequentando a casa dele. Normalmente a mulher dele voltou pra casa, ela continuou frequentando a casa dele, tudo certinho. E eu fiquei encucada com aquilo, porque eu falei, gente, ele tá muito ousado, ele continua com a menina, a mulher dele pegou, a mulher dele voltou, não tá fazendo nada. O que tá acontecendo? Eu comecei a ficar fadigada com aquela situação. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou ir lá comprar pão, vou dar um jeito de ficar best dela, pra ela me contar esse babado direito, já que basicamente não aconteceu nada. Ela basicamente continuou sendo amante. Comecei a ir comprar pão, comecei a comprar todos os dias o pão, comecei a conversar com ela e tal, pedi o WhatsApp dela, a gente começou a conversar. E ali eu fui me tornando best dela, ela começou a frequentar a minha casa, às vezes ela saía da casa dele e ia direto pra minha casa. Isso tudo por uma fofoca, mas sim, a menina era muito legal. Aí ela foi, pegou, até que surgiu o assunto, ela me contou. Parece que a mulher dele faz academia, faz isso e aquilo, não sei o quê, porque o pai dela dava muito dinheiro pra ela. Só que parece que o pai dela teve um problema na empresa dele e não tá podendo dar tanto dinheiro assim. E quem teria que dar o dinheiro? O marido dela. Só que o marido dela é o quê? Mão fechada. Ele dá tchau assim. E toda vez que ela pedia, ele não queria dar. Só que ele era mão fechada pra ela. E como ela sabia que ele traía ela com um monte de gente e que ele dava a questão do cash money, o que ela fez? Procurou a menina do pão, conversou as duas ali, elas fizeram um combinado, ela seria a amante e ela tentaria arrancar o máximo de din-din dele e iria dividir entre as duas. E ele dava muito, muito dinheiro pra essa menina do pão. Tanto que essa menina do pão, ela saiu do negócio do pão. Ela abriu um mercadinho pra ela, só pra vocês terem uma noção. A bicha saiu de vendendo pão pra empresária, dona de mercado. Aí as duas dividiam o cash money, nas escondidas elas eram best friend. Ela também conseguia um dinheirinho ali do marido dela, mas não era o tanto que ela queria. A menina conseguia muito mais. Elas dividiam, o mercadinho basicamente dava o lucro, era pras duas. Eles continuaram tendo um caso. A menina que era do pão virou dona do mercadinho, era bi, ainda pegava a mulher dele, pegava o cara, ele tava rolando e eu fiquei no meio assim, mas pelo menos descobri a fofoca. Não morri e não infartei. Eu conversando com meu marido, ele deixou escapar que precisava comprar um presente. Eu toda boba achando que era um presente pra mim, só que o presente nunca veio, mas a fatura do cartão chegou. Aí eu fiquei tipo, ué, o que tá acontecendo aqui? Era numa
Numa sexta-feira à noite, estava aí meu marido jantando, né? Quase prontos pra poder dormir, pra gente poder fazer a nossa naninha. Quando ele, assim, começou a meio que... Sabe quando você tá murmurando? Tipo, tua cabeça tá em outro lugar, eu jantando, e ele começou a murmurar. E eu comecei a prestar atenção, porque a mulher, quando o homem começa a ficar... A gente presta atenção pra ver se ele tá falando de mulher. Então, amor, quando ele começou, já fiquei assim com as orelhas assim, ó. Aí ele virou e falou assim pra ele mesmo: nossa, eu tenho que lembrar que eu preciso comprar o presente. Aí eu pensei, ai, cara, ele quer comprar um presente. Meu aniversário estava chegando, não estava chegando, mais ou menos, uns 2 meses. Mas, bom, ele não tinha muitos amigos. Ele mal convivia com as pessoas. Só poderia ser um presente pra esposa querida dele, né? Eu fingi que não escutei, dei uma risadinha assim, continuei jantando. No dia seguinte, estava eu em casa, né? Meu marido tinha saído, falou pra mim que ia jogar futebol, que eu não sei o que e tal. E eu falei, não, tranquilo, Lavras, vai lá. Aí, tranquilo, estava eu em casa, quando chegou uma mensagem no meu celular, que ele tinha passado uma compra de 8.000 reais. Eu falei, gente, que presente é esse? Porque o meu cartão com o meu marido era conjunto. Só que a conta era conjunto. Eu tinha o meu cartão de crédito, ele tinha o cartão de crédito dele, mas era a mesma conta. Quando chegava a fatura, chegava a minha parte, a parte dele, ele pagava dele, eu pagava a minha. Ele confundiu na hora de pagar. Em vez de pagar com o cartão dele, deve ter pegado o meu por engano, porque eu não achei o meu, e pagou com o meu. Então a Notifix chegou no meu celular. Eu falei, cara, provavelmente ele comprou errado, tá tudo certo. Ele comprou um super presente pra mim. Não vou falar nada, eu vou esperar ele chegar em casa. Aí ele chegou em casa. Curte com a mesma parte do pra poder ajudar a blogueira. Quando ele chegou em casa, eu já tava igual criança assim, ó, esperando o presente assim, ó, com a mão. Ele não falou nada. Chegou só ele, não tinha uma mochilinha, não tinha presente, não tinha nada. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, achei um pouco... Ele chegou em casa tarde da noite, segundo ele, ficou lá no churras, depois do futebol. Eu não falei absolutamente nada e falei, cara, meu aniversário é daqui a 2 meses. Ele vai me dar no meu aniversário. Eu vou esperar. Porque eu sou o quê? Eu sou a cadeira que espera as nádegas. Falei, sem problema. Ele escondeu em algum lugar, não falei nada, fiz a janta dele, não sei o que e tal. Ele também não falou nada. No mês seguinte, que foi quando ele teve que pagar a primeira parcela da fatura que ele pagou, e ele parcelou em 88 vezes, ele falou assim, ah, amor, eu fiz uma compra sem querer no seu cartão, não veio na minha fatura, vou te dar aí a parcela, mas é coisa da empresa, né, porque ele tinha uma empresa com o sócio dele, ele pediu pra eu poder passar e parcelar, tem problema? Eu falei, não, amor, não tem problema nenhum, tudo certo, tal. Aí ele foi, pegou, me deu o dinheiro, eu paguei tudo bonitinho. Chegou o dia do meu aniversário. Passou mais um mês, ele pagou de novo, chegou o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, nós fizemos um jantarzinho, chamamos a minha mãe, não sei o que. Eu fiquei o dia inteiro esperando ele me dar o presente de 8.000 reais. Eu já deduzi que era várias coisas. Achei que era uma aliança, inovando, né? Achei que era um celular, achei que era um notebook. Fiquei, porque 8.000 reais, né? Não veio. Ele não me deu nada de presente. Falou que quando desse ele comprava uma lembrancinha pra mim. A gente jantou ali, eu já fechei a cara e já comecei a pensar, matutar na minha cabeça. Se aquele presente não era pra mim, pra quem que era? Mas como ele falou que era coisa da empresa, eu fiquei tipo assim, deve ser coisa da empresa então, não sei o quê. E acabei deixando pra lá. Só que aí o macho, quando ele tá fazendo o M, ele muda. Meu marido começou a chegar tarde em casa. Meu marido começou a desconversar. Quando eu tentava dar um carinho, dava um chameguinho pra ele. E juntou a história do presente, que eu estava com cada aquilo, o comportamento dele. Eu falei, vou fazer o que toda mulher madura faz. Esperei ele dormir e fui fusticar no telefone dele. Ali, galera, que eu descobri que ele estava ficando com uma novinha que morava 3 casas da minha. Exportei toda a conversa dele do telefone dele pro meu. Fiquei aguardando a menina, tinha mais ou menos uns 16 anos. Falei, no dia seguinte eu vou lá e vou contar tudo pra mãe dela. Amanheceu o dia, eu não falei nada com ele. Fui até a casa dela, bati na porta da casa da mãe dela cedinho, gente. 6 horas da manhã eu vim falar pra mulher, sua filha é uma safada. Mostrei toda a conversa pra mãe dela. A mãe dela, coitada, super simpática, me chamou pra entrar. Perguntou, sabe, tudo bem? Me conhecia, assim, de vista e tudo mais. Mostrei tudo pra ela. Ela chamou a filha dela, deu-lhe uma peia na filha dela na minha frente, que eu fiquei assim. Aliás, descobri que ele tinha, na verdade, comprado um iPhone pra ninfetinha dele. Fez ela devolver o iPhone, só que, pasmem, o iPhone não estava com ela. O iPhone estava com um namoradinho dela, que ela fez meu marido comprar pra poder dar de presente. A mãe dela fez ela chamar o menino veio com a mãe dele também, que era tudo assim, 16 anos. Fez ele devolver o telefone, eu fiquei com o telefone. Cheguei em casa, dei-lhe no meu marido e virou aquela confusão, não sei o que. Me separei, fiz ele me dar o restante das parcelas à vista, paguei, quitei o telefone, me separei e hoje eu tô arrancando até as calças dele na justiça.